Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Antes de começar a aula, só ressaltar que eu tô com saudade. Tô com saudade da aula presencialmente pra vocês. Mas nesse período é essencial a gente ficar em casa e saibam, né, que podem retirar todas as dúvidas que existirem sobre o conteúdo comigo via rede social, tá? Então, vamos lá. Para a aula de hoje, a gente vai recapitular o que nós vimos há um tempinho atrás, que foi sobre a questão da Revolução Francesa. Lembram? Infelizmente, a gente só teve tempo de uma aula para conseguir explicar todo o percurso histórico da Revolução Francesa, que foi um longo período. E acredito eu que ficaram algumas coisas na cabecinha de vocês. Algumas dúvidas devem ter ficado. Se não ficaram, né, é excelente, a gente só vai fazer uma revisãozinha, certo? Então vamos lá. Por que a sociologia se debruça tanto sobre a Revolução Francesa? Assim como também sobre outra revolução chamada industrial. A Revolução Francesa, gente, ela foi um marco histórico, né? Primeiramente porque é um país reconhecido mundialmente, que detém grande influência sobre o mundo, devido ao seu contexto cultural, devido ao seu contexto econômico e até mesmo político. E até então, na época da Revolução Francesa, nós tínhamos basicamente monarquias, ou seja, regimes absolutistas, em que o rei detinha todo o poder. No caso da França, Luís XVI. E dessa forma, quando a Revolução Francesa ela começou a eclodir sobre o mundo, as pessoas começaram a perceber que elas tinham liberdade de exercer a sua opinião, de serem críticas, né? Tudo isso, claro e óbvio, através do iluminismo, né? Que foi aquele regime filosófico que aconteceu, né? Em que os filósofos se juntaram em busca de consolidar uma visão em que o homem tinha liberdade de pensamento e fez com que o mundo inteiro se debruçasse sobre a França e sobre os acontecimentos que lá estavam acontecendo. Pra gente retomar, né, e ver alguns tópicos, eu fiz um slidezinho em que eu vou tentar reproduzir aqui na tela para que a gente possa explicar de maneira um pouco mais rápida, mas de maneira clara, tá? Vocês lembram como que era a França nessa época do século XVIII? Lembram o contexto estrutural da França? É importante a gente ressaltar que era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em estados em que não havia a possibilidade, ou se houvesse, era mínima, de você mudar de um estado para o outro. Seja do clero para a nobreza, seja do terceiro estado para o clero, seja do terceiro estado, que eram os comerciantes, né, os pequenos comerciantes, os pequenos burgueses, a classe mais à margem da sociedade, tá? Então não havia essa possibilidade de você sair de um estado para o outro. Embora, por exemplo, né, nessa época, os burgueses detinham capital financeiro, sim, eles detinham, mas eles não tinham renome social, né, eles não pertenciam à nobreza. Então, desse modo, eles não conseguiam sair do estado que eles estavam, porque eles não tinham reconhecimento da sociedade da época, tá? Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, certo? Quem era o primeiro estado? O clero. Quem era o segundo estado? A nobreza, né? Era apenas 2% da população total, sendo o clero 1%. Quem era o terceiro estado? Já eram os camponeses, os sans-culottes, que a gente vai ver mais na frente, né? Que foram precursores também da Revolução Francesa. E eles ocupavam 97% da população total. E aí vocês podem se perguntar, se eles ocupavam 97% da população total, por que que eles não detinham os mesmos privilégios, os mesmos requintes, né, que a nobreza, o rei, eles detinham? Justamente porque existe desigualdade social e nessa época não era diferente, né? Então, se você pertencia a um estado que
não era relevante para a sociedade, a não ser para o trabalho, né? Porque embora eles fossem a maior parte da população, eles acabavam sendo o Estado que sustentava através dos impostos todos os outros, mas não tinha os mesmos direitos que os outros estados detinham, inclusive na questão do pagamento de impostos, porque somente o terceiro estado pagava imposto, né? O segundo e o primeiro estado não. O clero era basicamente sustentado pela nobreza e pelo terceiro estado, né? Viviam em certos privilégios, né? Que os outros estados não tinham, tá? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, a questão dos privilégios, né? Tanto o clero quanto a nobreza eram isentos fiscalmente, ou seja, a questão dos impostos. Eles detinham terras e detinham cargos. E nessa época, a gente vive ainda o antigo regime, né? E ainda impera a questão do feudalismo. Dessa forma, o que circulava e o que era tido como realmente algo de valor, né? Era a questão das terras. Quanto mais terra você tivesse, mais capital e mais reconhecimento da sociedade você teria. Se você tivesse menos terra, aí você seria reconhecido de uma forma diferenciada, tá? Vamos lá. Razões que levaram, né, à questão da Revolução Francesa. Eu tentei minimizar aqui as coisas, tá? O início de tudo é que a França estava passando por uma grave crise. E por que essa crise ela estava acontecendo? A França entrou primeiro na Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra. Nessa guerra, ela acabou perdendo. E como vocês sabem, uma guerra, né, ela denomina muito dinheiro, porque você precisa investir militarmente. E toda guerra, ela tem um pressuposto de conquistar determinados espaços, né? Ela tem um princípio. E a França acabou perdendo. Dessa forma, ela investiu muito e acabou não tendo retorno desse investimento. Não suficiente, a França, ela ajudou os Estados Unidos no seu processo de independência. Os Estados Unidos, logicamente, conseguiu, porém, a França estava quebrada, né? Lembra, né? Foram 7 anos lutando com a Inglaterra. Então, eles já estavam desfavorecidos. E aí, com essa crise, ainda veio a questão da seca, né? Aí vem a alta dos impostos, vem a questão da escassez dos produtos, porque se você não tem demanda, você não vai ter o que vender, você não vai ter o que produzir, né? Então, tanto a seca quanto essa questão dos produtos também foram quesitos para que essa Revolução Francesa ela acontecesse, tá? Outra questão, a arrecadação de impostos, como eu falei pra vocês, que era de maneira desleal, né? E, obviamente, a questão do requinte da nobreza, né? A nobreza gastava muito, o rei, então, vivia dando grandes festas, usufruía de roupas caras, né? E tudo isso com o dinheiro do terceiro estado, com o dinheiro arrecadado por esse estado que sustentava os privilégios da nobreza, mas não tinha nenhum reconhecimento, tá? Lembrando que viviam no Palácio de Versalhes, um dos maiores palácios, né, de maior requinte, de maior riqueza, e lá eles usufruíam de tudo aquilo que eles arrecadavam, né? Vamos lá. Aqui. O que aconteceu, gente? O rei, ele tava muito preocupado, né? Porque, como eu falei pra vocês, havia um período chamado absolutismo, que imperava sobre o mundo inteiro. Só que o rei tava com medo, devido às ideias iluministas, dele perder o seu poder. Já pensou se o rei sai do seu poder, do seu sistema de privilégios? Seria horrível para ele, né? Ele era um déspota, ele era uma pessoa autoritária. Ele jamais poderia sair do seu poder. E aí, o que aconteceu? Muito preocupado com isso, o rei realiza uma assembleia conhecida como a Assembleia dos Notáveis. O que aconteceu nessa assembleia? Ele juntou a nobreza, que era o segundo estado, com o clero, que era o primeiro estado, para debater alguns assuntos
Dentre eles, a maior pauta era a questão dos impostos. O rei declarava que esses estados deveriam pagar impostos, porque senão haveria uma grande revolta popular do terceiro estado, né? O que a nobreza e o clero acharam disso? Óbvio, né, que eles acharam isso um absurdo, né? Como que nós vamos pagar impostos? Por quê, né? E quem tá no seu privilégio jamais quer sair dele, né? Resumindo, essa assembleia foi furada. Não aconteceu. Assim, aconteceu, só que ela não teve realmente o que o rei queria, né? E aí, um tempo depois, tá? Veio a reunião dos Estados Gerais. O que foi essa reunião dos Estados Gerais? Juntou-se todos os estados para discutir justamente a questão dos impostos da França. Óbvio que os outros estados, por mais que fossem minoria, eles conseguiram derrotar a visão do rei novamente. Só que o terceiro estado não conseguiu mais ficar quieto, né? E aceitar tudo aquilo que os outros denominavam como certo para eles. Eles se reuniram e decidiram que a partir dali as coisas não seriam como o rei desejava, tá? E aí, gente, veio um negocinho chamado a época do Grande Medo. O que foi esse Grande Medo? Que foi o princípio dessa Revolução Francesa, que foi essencial, aliás, para a época. O Grande Medo, gente, foi quando os camponeses, que é a classe mais inferiorizada da sociedade, resolveram se revoltar contra os fazendeiros, contra os donos de terra. Eles queimaram as fazendas, eles tentaram agredir esses senhores, inclusive os senhores, eles fugiram para outros países com medo dos camponeses. E aí foi o estopim, aliás, foi um dos estopins da questão da Revolução Francesa. O estopim final foi com a invasão à Bastilha, né? Que é a famosa queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, só que era a representação máxima do poder do rei dentro da sociedade. E quando você destrói um símbolo que representa o poder de alguém, você basicamente está dizendo que aquela pessoa já não tem mais nenhum tipo de poder e nenhum tipo de autoridade sobre a sociedade. O rei, logicamente, ficou sem saber o que fazer, né? Estava perdendo as estribeiras e o controle da sua população. E a queda da Bastilha, gente, foi o estopim da Revolução Francesa, porque ali foi quando o povo realmente foi e disse que já não dava mais ser governada por um déspota que não se preocupava com a população no geral. Vamos lá, voltar para cá. Assembleia dos Notáveis, reunião dos Estados Gerais, o Grande Medo, a queda da Bastilha. E depois dessa queda da Bastilha, veio essa galerinha aqui, intitulada sans-culottes, que eram chamados de sem-calças. O que essas pessoas fizeram, gente? Esses carinhas, tá? Eles instituíram direitos essenciais do cidadão. Se hoje a gente tem o direito, né, a ter um julgamento devido perante a lei, se nós temos o direito de ir e vir, se nós temos liberdades individuais, né, tanto de exercer a nossa voz dentro da sociedade, quanto em outros quesitos também. Tudo isso adveio devido à Revolução Francesa e devido a essas questões que foram pontuadas durante a Revolução. E aí o princípio e a essência dos sans-culottes, que instituíram essas leis, tá? Vem ela, a Declaração dos Direitos Civis, a divisão dos poderes que até então não se tinha, porque tudo era concentrado no rei, né? Não tinha o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí vem essa divisão dos poderes. E, em essência, o direito de se manifestar contra qualquer tipo de tirania, tá? Muito importante. Tudo isso, gente, em pouco tempo. Em 1791 veio a questão do voto censitário. O que era esse voto censitário? Até então, as pessoas de classe mais
inferiorizadas não podiam votar. Aqui também não. Porque, assim, o voto censitário, ele basicamente fala que você pode votar, mas se você comprovar a renda. Se você está numa classe inferiorizada, que não é vista pela sociedade, fica meio difícil comprovar a renda, não é? Mas já era um pontapé inicial, né? Já poderia a burguesia entrar ali. Então já era algo, porque a burguesia também não era tola e ela também estava preocupada com os privilégios dela. E aí vem a questão, né, de monarquia constitucional, lembrando que é a monarquia, o rei, mas regido por uma constituição, tá? E aí vem as pequenas medidas da burguesia, porque como eu falei pra vocês, a burguesia não é tola e ela também queria seus privilégios na época. O rei, gente, ele preocupado, ele busca consolo ou ajuda buscando uma parceria com a Áustria, né? Ele pediu para que eles invadissem a França e tentassem tomar o poder novamente para ele. Só que eles vieram, mas não conseguiram, né? Realmente tomar esse poder. O rei acabou sendo descoberto, porque se tinha uma coisa que não era perdoável, era uma traição. E aquilo que o rei estava fazendo era traição contra o povo francês, porque ele estava agindo contra o povo francês. Aí, um tempo depois, o rei acabou sendo morto, né? Acabou perdendo totalmente seu poder. Já basicamente ele não tinha, né? Já era uma monarquia constitucional. E aí, com essa traição, foi o fim. Aí, vamos lá. O rei foi morto por quem? Na época, tá? Existiam dois grupos. Os girondinos, que são conhecidos como a galera da direita. Como assim? Hoje no Brasil é muito comum a gente dizer assim: ei, Beltrano é de direita, Cicrano é de esquerda. Quando você se refere a pessoas de direita, principalmente a pessoas de direita e esquerda dessa época, de direita era conhecido como pessoas conservadoras que queriam e desejavam a manutenção do poder do rei. E de esquerda eram pessoas extremas, pessoas que queriam uma reformulação em todas as leis vigentes e queria que o povo tivesse voz, né? Então ele desejava determinadas coisas que até então não se tinham. E até hoje, quando a gente fala de direita e esquerda a nível brasileiro, por exemplo, a gente ainda traz algumas dessas noções. Porque quando você fala de direita, você fala de uma pessoa que ela quer a implantação de determinadas leis ou regras, mas que mantenha já aquilo que que existe dentro da sociedade e que favorece a uma classe social. E quando você fala de esquerda, você geralmente está falando de um sistema de pessoas que procuram validar a voz de quem vive à margem da sociedade, tá? E por incrível que pareça, quem matou o rei foram os girondinos, né? Que é a galera conservadora, que é a galera que quer a manutenção da ordem. Mas eles não conseguem aceitar uma traição, né? E eles foram quem governou primeiramente. Só que aí depois, os jacobinos vieram e implantaram algumas medidas. Os jacobinos basicamente deram um golpe nos girondinos e conseguiram assumir o poder. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles implantaram o voto universal, agora todo mundo poderia votar. Antes era não era um voto universal, lembram? Eles melhoraram as condições de trabalho das pessoas. Teve a questão da baixa dos produtos, porque vocês lembram que devido à questão da seca, né, a gente estava tendo uma alta dos produtos. Eles validaram ainda mais a opinião do povo, isso em 1793. E transformaram a sociedade da época, porque eles fizeram com que várias leis fossem sancionadas. Só que, gente, nem tudo são flores, né? E os jacobinos, eles eram reconhecidos como uma galera muito extrema. E eles, basicamente, eles tinham um líder impetuoso que era chamado de Robespierre. Lembram dele? Pronto. Robespierre era o carinha que basicamente liderava o movimento. Só que Robespierre, ele tinha medo de que esse movimento ele acabasse. E por medo do movimento acabar, ele estava basicamente matando
e exterminando o povo francês, que se declarava contra as ideias que os jacobinos pregavam. E como ele foi reconhecido como louco, porque ele estava dizimando a população. Um tempo depois, ele acabou sendo guilhotinado. E aí, lógico, que foi a chance que os girondinos tiveram de retomar o poder depois da morte de Robespierre e de implantar novas medidas que favorecessem a burguesia da época. E isso acabou sendo equilibrado por muito tempo, até que Napoleão veio e deu um golpe e conseguiu tomar o poder francês. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre a história da Revolução Francesa. E aí lembrem de um quesito muito especial, gente. O que é que importa para a sociologia com relação à Revolução Francesa? As medidas políticas que foram tomadas. Até então, o povo não tinha voz dentro da sociedade. Não é tanto que ela é conhecida como revolução social, né? Porque foi uma revolução da sociedade. E a sociologia se interessa por ela justamente pela liberdade que ela dá aos indivíduos de terem autonomia, de terem poder e de exercer esse poder dentro da sociedade. E, logicamente, que a Revolução Francesa ela mudou todo o contexto social e cultural da época, porque ela transformou não só a França, mas como vários países do mundo. Até hoje, o Brasil, por exemplo, tem muitos ideais franceses, como a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, ou seja, é o lema da Revolução, né? E isso foi muito importante na época e ainda hoje também. Por isso que a sociologia, quando a gente fala de sociologia, a gente fala das revoluções, porque foram elas que modificaram o pensamento que até então tinha no antigo regime, né? Um pensamento baseado na religião, um pensamento baseado no feudalismo, né? E aí vem a sociedade moderna e tira tudo isso e coloca a escanteio. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tchau!